Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Porque hoje em dia, pouco se ouve falar de arrependimento, já que não é um assunto muito agradável, né? Noé, quando subiu a arca, ele não foi dizendo assim, vai dar tudo certo, algo bom vai acontecer. Jeremias, o profeta Jeremias, ele não foi preso porque ele pregava, creia e declare a vitória. Daniel não foi jogado na cova dos leões por dizer ao rei, sorria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado porque ele disse a Herodes, eu profetizo bênção sobre ti. Não. Tudo isso aconteceu porque eles disseram, arrependam-se, arrependam-se. Eles pregaram arrependimento aos reis, aos poderosos, por isso morreram, foram para a cova de leão, foram decapitados, foram presos e foram perseguidos. Então, por isso que eu acho que hoje a gente está precisando voltar a falar a respeito de arrependimento, porque não se ouve muito isso. O evangelho que se prega hoje está muito voltado para a autoajuda, muito voltado para a solução dos problemas materiais, financeiros e de saúde, e a necessidade de arrependimento foi deixada para um plano absolutamente secundário, porque, como eu disse, não atrai muitos discípulos. Mas o arrependimento, ele sempre fez parte da mensagem evangélica. Quando João Batista surge no cenário preparando a vinda de Cristo, a mensagem dele, que você vê lá em Mateus capítulo 3, de 1 a 2, foi essa, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se arrependam, o reino de Deus está chegando. E quando Jesus vem e sucede João Batista, Marcos capítulo 1, verso 15, é a mesma mensagem de João Batista. Jesus diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, a mesma coisa. Aos apóstolos, Jesus disse que eles tinham que pregar o arrependimento, Lucas 24, 47. Ele determina que os apóstolos vão às nações do mundo inteiro para anunciar o arrependimento para remissão de pecados. E lá em Atos capítulo 17, verso 30, Paulo diz que Deus exaltou Jesus para que as pessoas se arrependam e creiam nele para a sua salvação. A Igreja de Cristo, sempre que ela foi fiel à Bíblia, ela prega arrependimento. A mensagem dela para o mundo é essa, a necessidade de se arrepender dos seus pecados, de se converter a Deus, deixando aquelas práticas que ofendem a Deus e que entristecem o coração do nosso Pai. A razão é que uma pessoa que não está arrependida dos seus pecados, portanto, ela gosta dos seus pecados, ela acha os seus pecados uma coisa normal, ela não pode desfrutar da comunhão com Deus que é santo, puro, justo e verdadeiro. As duas coisas são incompatíveis. Ou ela ama o pecado, ou ela ama o erro, a iniquidade, a imundícia e a impureza, ou ela vai amar a Deus. Mas não dá para amar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o arrependimento é aquela atitude pela qual a pessoa volta as costas, ela vira as costas para o seu amor ao mundo, ao pecado, e escolhe Deus como sendo o seu quinhão aqui e na eternidade. Essa mensagem sobre o arrependimento, ela é muito necessária também, porque por conta do clima evangélico hoje, existe o risco da gente se acomodar a um falso arrependimento. As pessoas pensam às vezes que atos externos e religiosos são suficientes, como os fariseus que vieram para ser batizados por João Batista. João Batista estava pregando arrependimento, os fariseus queriam ser batizados e João Batista disse, eu não vou batizar vocês não, vocês primeiro têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Então arrependimento não consiste em um ato externo, uma atitude externa, às vezes pode ser, mas se for, é porque é o resultado de uma conversão interna. Tá? Mas só atos externos, eles não significam arrependimento. Os profetas no Antigo Testamento, eles diziam ao povo de Deus, rasguem o coração de vocês. Por quê? No Antigo Testamento, quando alguém estava arrependido ou triste pelos erros que tinha cometido, ele rasgava a roupa, né? Ele rasgava as vestes, era assim que eles costumavam fazer. E os profetas diziam, eu quero que vocês rasguem o coração.
É isso que tem que rasgar. O arrependimento é de dentro, não é só uma coisa por fora. Na lei de Moisés, Moisés disse assim: vocês têm que circuncidar o coração. O israelita podia pensar que a circuncisão, que é a remoção do prepúcio, a carne do membro masculino, que aquilo era sinal de que ele estava no povo de Deus. Mas Moisés disse: isso é um símbolo da circuncisão do coração. Vocês têm que remover o pecado do coração. É isso que a circuncisão simboliza. Circuncidar o coração, rasgar o coração, não apenas sentir remorsos, sentimentos vagos de culpa, uma tristeza assim. Muitas pessoas nas igrejas nunca demonstraram real arrependimento. E eu acho que uma das razões é a maneira como a gente convida as pessoas a se tornarem cristãos. Aceite Jesus, dê uma chance a Jesus. Né? Jesus está aqui chorando, esperando por você. A pessoa diz: vou fazer um favor a Jesus. Aí vai lá na frente: tudo bem, eu aceito. Não tem arrependimento, não tem remorso. Devíamos dizer o contrário. É dizer: olha, se arrependa dos seus pecados, pode ser que Deus lhe aceite, pode ser que Deus lhe dê uma oportunidade. Quem sabe ainda tem tempo para você. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Aí a pessoa vem, né, temendo e tremendo. Em vez de estar vindo fazer um favor a Jesus para aceitar o bichinho que está lá sozinho, ninguém quer ele, então eu vou aceitar Jesus. Você não está fazendo favor nenhum a Jesus. Ninguém está fazendo favor nenhum a Jesus, mas a culpa às vezes é da igreja, porque ela faz esse tipo de apelo. Quando ela convida as pessoas a ouvir o evangelho e se converter, não traz a questão do arrependimento. Você tem que se arrepender. Resultado é que muita gente entra na igreja e não se arrependeu dos seus pecados. Tem muita gente não arrependida, portanto não convertida, que é membro de igreja hoje em dia. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Então, o que a gente tem, o que a Bíblia nos ensina e o que nós devemos fazer é buscar viver um estado de verdadeiro arrependimento, como a Bíblia requer. Isso envolve algumas atitudes, e eu quero mencionar algumas delas aqui. Primeiro, nós temos que mudar de pensamento com relação ao pecado. É esse o sentido das palavras que são usadas na Bíblia para arrependimento. Tem várias, a principal é o verbo metanoel, que significa uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Antes você achava que você estava bem, que o pecado era uma coisa normal, que você não era tão ruim assim, que Deus não ia punir você e que você não estava num estado de perigo diante de Deus por causa dos seus pecados. O arrependimento é quando você muda de mente, você muda de compreensão, você percebe que o que você está fazendo de fato é uma afronta a Deus, que esse Deus é um Deus santo, zeloso e justo, e que Ele é poderoso para fazer você ficar infeliz e sofrer eternidade afora. E por isso, porque você entendeu isso, agora você tem a disposição de mudar as suas atitudes. Mas primeiro tem que haver uma compreensão. Uma pessoa que é convencida contra a sua vontade ainda tem a mesma opinião anterior. Mas tem que começar aqui, o arrependimento começa aqui, quando você entende que você é um pecador, que o que você está fazendo ofende a Deus, que Deus é poderoso para castigar você, para fazê-lo infeliz a eternidade afora, e que se Ele fizer isso, Ele está sendo justo, não há injustiça nele, que você merece esse tipo de coisa. Então o arrependimento começa com é o que a gente chama de convicção de pecado. Você está convicto de que você é um pecador. Você está convicto de que você merece o castigo de Deus. Você está convencido de que Deus é justo se Ele castigar você. Então, essa é uma atitude que caracteriza a pessoa que está realmente arrependida. A segunda coisa, primeiro, a mudança de mente, ela é seguida por uma tristeza profunda pelo pecado cometido. É seguida por uma tristeza pelo pecado cometido. Nós deveríamos sentir mais tristeza pelos nossos pecados, mas a gente vê pouca gente chorando hoje por causa dos seus pecados. A gente vê gente chorando por causa de perda pessoal, dos problemas pessoais, de aflições presentes, frustrações na vida, desentendimentos, receios, mas tristeza pelo pecado. A pessoa tem tristeza verdadeira, genuína, daquilo que ela fez. Isso nem sempre nós encontramos, é uma pena,
porque nós deveríamos sentir isso. Como Davi expressa no Salmo 51. Quem já leu o Salmo 51, ali você tem, talvez a melhor coisa é ler, né? Você vê ali realmente o arrependimento verdadeiro expresso nas palavras do nosso irmão Davi, depois dele ter adulterado. Ele diz: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Verso 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Verso 5, nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Está vendo como Davi se aborrece, ele está com nojo dele. Né? O que eu fiz? E ele percebe toda a iniquidade do seu coração, toda a grandeza do seu pecado. Ele percebe que ele pecou contra Deus. Verso 7, purifica-me, ficarei limpo, lava-me. Verso 8, me faz ouvir júbilo e alegria, porque ele estava sentindo tristeza. Verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados. Verso 10, cria em mim um coração puro, renova dentro em mim o espírito inabalável. Verso 11, não me expulses da tua presença, não retires o teu Espírito Santo. Falamos sobre isso no sermão. Me restitui a alegria da tua salvação. Está vendo? Aqui está uma pessoa verdadeiramente arrependida. Ela perdeu, inclusive, não é que ela perdeu a salvação, ela perdeu a alegria da salvação. Ela se sente excluída da presença de Deus, ela sente profunda tristeza, se sente imunda, está pedindo Deus me lave. Sabe o que é isso? Você está sujo, né? Você, de repente, você comeu feijoada demais e foi apanhado de surpresa, não deu tempo de chegar no banheiro, né? Você está imundo, né? Você está imundo. O que é que você quer fazer? Você quer tomar um banho rápido, quer se lavar rápido. É isso que Davi está sentindo aqui. Deus, eu não aguento. É assim que eu estou me sentindo, melequento aqui, podre, me lava. Se a gente sentisse isso quando pecasse, haveria menos gente pecando, né, nas igrejas, né? Ou pelo menos menos gente pecando hipocritamente, ou com a cara lavada. Então, essa atitude de arrependimento que a Bíblia fala, começa com uma metanoia, mudança de arrependimento, convicção de pecado, tristeza pelos nossos atos diante de Deus, passando por abominação, por nojo de si mesmo, como nós vimos aqui. Tem um outro elemento aqui, que é importante no arrependimento, e que complementa esses outros, porque se arrependimento for só essas três coisas que eu mencionei, mudança de mente, tristeza e nojo, nós íamos cair no desespero. Mas isso tudo tem que nos levar à vida. E aqui eu queria ler um texto que está na 2 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, que eu creio que Paulo aqui faz uma diferença muito, muito clara e boa para nós. 2 de Coríntios, capítulo 7. Paulo escreveu uma carta, Paulo estava chateado com a igreja de Corinto, por causa de umas atitudes erradas que eles tinham tomado. Paulo então escreve uma carta severa contra eles, e os coríntios se arrependeram, ficaram tristes, ficaram convencidos de que tinham errado. A carta de Paulo produziu convicção neles. Olha o que é que Paulo diz, 2 de Coríntios 7, verso 9. A partir do verso 8, aliás. Ainda que eu tenha contristado vocês com a carta, porque eles ficaram tristes, não me arrependo de ter escrito a carta, embora já tenha me arrependido, porque eu vejo que aquela carta contristou vocês por um breve tempo. Ele está mais ou menos assim. Eu sei que eu peguei forte em vocês, mas foi bom, não estou arrependido disso. Mas estou, porque eu amo vocês. Não queria ver vocês tristes, né? Ninguém gosta quando disciplina o filho, corrige o filho, de ver o filho chorando. Mas, por outro lado, a gente sabe que precisa. Então, é a atitude dele aqui. Aí no verso 9. Mas agora me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Agora o verso 10. Porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza que é produzida por Deus, e como é que Deus produz a tristeza? Quando Ele nos corrige através de um irmão,
de uma irmã, de uma carta, de uma repreensão, né? Deus nos entristece pelo nosso pecado. Faz parte do arrependimento a tristeza. Tem que ter tristeza. Deus nos entristece. Quando Deus entristece, verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Porque uma vez que você se arrependeu, aí o que era tristeza se transforma em alegria, né? Porque você viu que isso está lhe levando mais e mais para a salvação. Agora veja só o final do verso 10. Mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza do mundo? É o falso arrependimento. É aquela tristeza que é só um pesar. É só aquela tristeza que é só um remorso, mas ela não produz arrependimento verdadeiro. Ela vai levar para a morte, porque ilude a pessoa, pensando que ela se arrependeu, que ela mudou, quando na verdade não foi. Quando é Deus que está produzindo arrependimento, ele entristece mesmo, e aquela tristeza produz mudança. Arrependimento aqui, metanoia, a pessoa muda. Mas a tristeza segundo o mundo, a pessoa sente um remorso, paga uma penitência, faz uma boa obra para compensar e depois, ufa, escapei. Não houve escapatória, não teve escape nenhum. Aquilo foi arrependimento do mundo, não produziu tristeza, foi tristeza do mundo, não produziu arrependimento verdadeiro que leva à salvação. Então, esse é o quarto ponto aqui do que eu estou falando sobre essa atitude de arrependimento. Primeiro, metanoia, mudança de mente. O segundo, tristeza. Terceiro, nojo. Mas o quarto é um arrependimento que é segundo Deus e que produz um retorno a Deus. Você voltar a Deus. Arrependimento verdadeiro produzido por Deus e que depois vai trazer a salvação. Talvez eu possa explicar isso aqui melhor na atitude de Pedro e de Judas. Os dois fizeram a mesma coisa, praticamente. Pedro negou a Jesus 3 vezes e Judas o traiu. Num certo sentido, a traição de Judas foi um pouco mais severa, dados os agravantes e as circunstâncias. Pedro negou que conhecia Jesus. Judas foi mais além, vendeu Jesus. Mas, num certo sentido, o pecado dos dois foi similar. Eram parte do mesmo colégio apostólico, eles eram membros dos 12 apóstolos, andaram com Jesus 3 anos, um o entrega às autoridades e o outro o nega 3 vezes. Judas, contudo, sentiu remorso, embora na Bíblia apareça a palavra Judas se arrependeu, mas o contexto, dando uma olhada geral, aquele não é o arrependimento verdadeiro, porque Judas foi se enforcar. O remorso, ele não... A culpa falsa, ela não dá saída, ela só traz desespero. E a pessoa não vê saída. Aquilo é tristeza segundo o mundo. Foi o que Judas sentiu, que o levou a se suicidar sem buscar Jesus, sem se arrepender, sem pedir perdão a Deus, sem voltar atrás de verdade. Mas Pedro, ele se arrependeu de verdade. Pedro se arrependeu. E ele voltou para Jesus. Quando Jesus fala com ele, então ele demonstra arrependimento. Diz lá que depois dele ter traído, o galo cantou, Pedro se lembrou e Pedro saiu e chorou amargamente. Ali era a tristeza segundo Deus que produziu arrependimento em Pedro. Então, o arrependimento verdadeiro, ele primeiro deprime, não é? No bom sentido, ele entristece, ele quebranta, faz tudo aquilo que está no Salmo 51, mas ele em seguida leva a Cristo, ele leva a Deus para a reconciliação. Por isso que você vai encontrar gente que você não consegue consolar na igreja, porque ela se recusa a fazer a segunda parte. Tem gente que parece que se alimenta de culpa o tempo todo, e você não consegue fazer com que ela perdoe, que se deixe perdoar. Ela é uma espécie de vitimização. Vitimização, você não consegue levá-la para o patamar seguinte, que é o arrependimento para a vida. Não é dizer, sim, eu pequei, sou pecador, mas meu Salvador morreu por mim, eu aceito, Deus, o teu perdão. Tem gente que não consegue se perdoar e nem aceitar o perdão de Deus, dizendo, não, mas o que eu fiz foi muito ruim, o que eu fiz não tem perdão. Gente, isso aí não é arrependimento produzido por Deus, não. Isso é arrependimento do mundo. Isso, na verdade, é um orgulho invertido. Porque para você aceitar o perdão de Deus, você tem que se humilhar mesmo. Você tem que se colocar no pó e na cinza e reconhecer
que você não merece nada e que só Deus pode perdoar você. O arrependimento verdadeiro, ele leva a pessoa de volta para Deus. Ele não deixa a pessoa lá se remoendo, se vitimizando, se deprimindo, pensando em suicídio e coisa nenhuma. Mas o arrependimento que Deus produz, ele traz de fato vida. Então é essa atitude que a Escritura nos diz. A quarta coisa, eu estou definindo aqui essa atitude de arrependimento que a Bíblia requer de nós. Falei da metanoia, mudança de mente, falei da tristeza, do nojo, do pecado e da necessidade de retornar para Deus. E aqui, a disposição, quarto lugar, a disposição para você se emendar e corrigir. Esse é a consagração do arrependimento. Isso é a diplomação, vamos dizer, é o ato final, quando existe uma disposição pronta para emendar-se e corrigir. Isso, deixa eu ilustrar a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. Você sai para almoçar com um amigo e, de repente, conversa vai, conversa vem, você derrama o suco de açaí que ele pediu, sem querer, em cima dele e no paletó dele. Né? Suco de açaí. E ele está indo para o trabalho. Então, o cara que tem remorso, rapaz, desculpa, aí foi sem querer, não tem problema nenhum. Por favor, me desculpe. Né? Esse é o remorso. O arrependido, ele se levanta, ele vai tentar limpar o colega, né, vai ajudar, e ainda diz assim, quem paga a conta sou eu. Então, esse está arrependido mesmo, né? Porque ele vai até o fim. Né? Na hora que mexeu com o bolso, é sinal de arrependimento. Diz, eu pago a conta, pode deixar que eu pago a conta. Então, ele está arrependido mesmo. O outro não vai tomar providência nenhuma, vai dizer, olha, desculpa, tal, foi sem querer, tal, mas problema dele, problema do amigo, o amigo que se vire. Mas quem está arrependido, ele assume a consequência do pecado, e ele quer resolver, ele vai fazer o que ele puder para resolver. Se possível, até trocar de roupa para que o colega, né, vamos trocar de roupa aqui, você vai com minha roupa para o seu trabalho. Então, essa é a última coisa que a penúltima coisa que eu... Não é a última mesmo, sobre o que é esse arrependimento verdadeiro. Ele sempre vai produzir uma disposição para você emendar-se, corrigir e reparar o mal que você fez. Isso pode envolver confissão de pecado, restituição. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, de fato, estava arrependido, porque quando ele recebeu Jesus em casa, ele se levantou a uma certa altura e disse, Senhor, se eu roubei alguém, devolvo, e dos meus bens eu dou uma parte aos pobres. Então, como eu disse, quando o arrependimento chega no bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, então, sinal de que a pessoa já se converteu mesmo. Né? O arrependimento é verdadeiro, quando a pessoa está disposta a perder, gastar, investir, pagar, restituir. Eu me lembro, antes de me converter, eu tive uma vida muito devassa, muito ruim. Cheguei, inclusive, a fazer assalto à mão armada, né? Eu digo isso abertamente, que já faz 30 anos, então já prescreveu. Não adianta você me denunciar, já faz 30 anos. Mas fui bandido. E eu me lembro entre as muitas coisas que eu fiz, eu costumava ir para um bar, não é? Costumava ir para um bar lá, tomar cerveja. Era um drive-in. Você chega com o carro e o garçom serve você no carro. Isso tinha em Recife na época, não sei nem se tem hoje. E aí eu me lembro que eu costumava chegar lá, o garçom servia, tal, eu pedia alguma coisa, o garçom saía para buscar e eu ia embora com o carro, né? Não pagava. E tinha um garçom que eu fiz isso várias vezes com ele, né? Aí depois da minha conversão eu voltei lá. João, você se lembra de mim? Disse, claro que eu me lembro de você. Eu disse, João, quanto é que eu te devo de tudo aquilo? Está aqui. Todo o dinheiro que eu fiquei devendo de todas aquelas contas, está aqui, estou devolvendo a você agora. O queixo de João veio aqui, ele nunca viu um ladrão arrependido, né? Eu me lembro que eu fui a um posto de gasolina em que eu tinha assaltado, procurar o dono. Eu vendi um carro que eu tinha. Quando eu me converti, foi conversão e chamado. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Tinha uma parte da Bíblia que eu não conseguia pregar, que era a história de Zaqueu. Como é que eu ia pregar na história de Zaqueu? Então só tinha um jeito de eu poder pregar na história de Zaqueu. Eu fui lá no seu Luiz, dono do posto, disse, seu Luiz, quem assaltou seu posto aqui fui eu. Eu vendi um carro, tá aqui. Naquela época eu tinha, lembra da inflação? Então, né?
Eu tive que vender um carro e eu fui disposto, inclusive, a ser preso, porque foi um ano depois. Meu pai era advogado, já faleceu. Ele disse, olha, ele pode denunciar você e você vai ser preso. Eu disse, eu não faço questão. Mas eu tenho que tirar isso da minha consciência. E eu tive lá no seu Luiz, dei a ele uma Bíblia e devolvi o dinheiro. Seu Luiz ficou feliz da vida porque recebeu o dinheiro de volta com juros, ainda ganhou uma Bíblia e disse, vai embora, meu filho. Deus abençoe você. Não me denunciou. E já imagina qual foi o sermão que eu preguei no domingo seguinte, né? Preguei sobre Zaqueu. O arrependimento verdadeiro, ele produz essa disposição de você assumir as consequências e resolver o que você fez errado, ainda que isso lhe custe. Então, esse é o arrependimento verdadeiro. Quando você encontrar uma pessoa que diz, eu estou arrependida, mas ela não está disposta a pagar o preço do arrependimento, aquele arrependimento não é verdadeiro. Lembro de uma história também, eu ainda era pastor moço, jovem, começando meu ministério, quando eu e mais 3 colegas descobrimos um caso de adultério cometido por um pastor já mais idoso e que tinha uma influência muito grande. E aí nós fomos conversar com aquele pastor, não contamos a ninguém, fomos primeiro conversar com ele, como está lá em Mateus 18, que diz que a gente tem que tratar primeiro com a pessoa. E ele chorou muito, estava muito arrependido, disse que realmente tinha feito aquilo, confessou. E nós dissemos então, e agora o que é que o senhor pretende dizer? Porque a moça com quem você fez isso, ela já começou a espalhar e já várias pessoas na igreja estão sabendo disso e a coisa vai se tornar pública. O que é que o senhor pretende fazer? Nós sugerimos que o senhor se ausente do ministério, o senhor se imponha uma disciplina, o senhor se ausente do ministério um tempo, para que não continue mais a ministrar, pelo menos durante um tempo, até que o presbitério resolva e tudo. Ah, não posso fazer isso. Isso eu não posso fazer porque eu tenho um nome, tenho um ministério, tenho uma reputação e tudo mais. Ali a gente percebeu que não havia arrependimento verdadeiro. Não tinha arrependimento verdadeiro. Porque quando ele existe, a pessoa vai fazer tudo o que tiver ao alcance dela para resolver a situação. Caminhando já aqui para o final, eu quero falar sobre a questão das motivações. Esse é outro caso aqui importante. Quando a gente fala de arrependimento, a gente tem que lembrar que o arrependimento tem que vir pelo motivo certo. Tem motivos errados pelos quais as pessoas se arrependem. Tipo assim, eu estou sofrendo e quero parar de sofrer. Por isso eu vou me arrepender. Vou pedir perdão para me aliviar. Então eu fui apanhado. Me lembro de um caso também, quando pastoreava no Nordeste, de uma senhora que veio dizer para mim, pastor, meu marido está me traindo. Queria que o senhor falasse com eles. Minha irmã, isso é uma acusação séria, a senhora tem prova? Não, não tenho prova não, mas é coisa de mulher, é intuição, eu sei que ele está me traindo. Mas eu não posso fazer isso só na base da intuição feminina, né? Isso não vai valer. Fale com meu marido. Tá bom. Convidei o cidadão e ele veio ao meu escritório e disse, pastor, isso é conversa da minha mulher. Minha mulher sempre foi ciumenta, olha, desde o tempo que a gente namorava lá na igreja, ela ficava com ciúme das outras meninas, não podia me ver conversando com uma garota que ela vinha com ciúme. Ela foi ciumenta a vida toda, ela fica vendo coisas, não tem, eu amo minha mulher, pastor. Sou fiel a ela. Tá bom. Aí disse para a senhora, olha, seu marido esteve aqui comigo, eu sou treinado em detectar mentira, né, porque isso é uma coisa que o pastor aprende, tem um curso secreto que a gente faz no seminário, né, para detectar o cara que está mentindo. Ele passou no detector de mentira. Não demorou muito, ela voltou com o celular dele. Achei, pastor, está aqui. Dá uma olhada aqui nas mensagens. Aqui. E, de fato, no celular estava a troca de mensagens do marido com a fulana. Aí eu chamei o cidadão. Sua mulher está insistindo que você está traindo. Pastor, que nada. Eu amo minha mulher, sou fiel à minha mulher. Se isso aqui. Ah, pastor. É verdade, eu estou tão arrependido, pastor. Pergunta é, se ele não tivesse sido apanhado, ele teria se arrependido? Tem gente que se arrepende porque foi apanhado. Se arrepende porque foi apanhado. Então, o arrependimento verdadeiro não deveria vir porque você foi apanhado. Embora é melhor que venha assim do que não venha nunca. Como Davi, que adulterou com Batseba,
estava com a consciência endurecida, profeta Natan chega, coloca o dedo no nariz dele e diz: tu és o homem. E ele se arrepende ali. Mas o bom é que a gente se arrependa pelo motivo certo. Qual é o motivo certo? Ofendi a Deus, ofendi meu próximo, entristeci o Espírito Santo. Cristo já morreu por mim, já derramou seu sangue precioso pelos meus pecados, e eu estou aqui ofendendo a Deus, sendo hipócrita. Eu não posso mais continuar a minha vida desse jeito. Essa é a motivação correta. Senão você vai ser como Faraó, está escrito lá no livro de Êxodo, que diz que Faraó se arrependeu. Primeiro, Faraó não deixava o povo ir. Aí Deus mandava praga. Aí diz lá, Faraó se arrependeu. Chamou Moisés e disse: pode ir embora. Quando Moisés ia saindo, Faraó se arrependeu do arrependimento e diz: não sai ninguém. Aí praga de novo. Aí Faraó chama Moisés: vai embora. Moisés está indo embora, Faraó se arrepende de volta. Entende esse tipo de arrependimento? Que na verdade não é arrependimento verdadeiro. Aquele de Faraó não foi arrependimento verdadeiro. Diz lá o texto que ele se arrependeu várias vezes de ter deixado o povo embora. A última vez ele mandou o exército atrás, quando o povo saiu, né? Foi o último arrependimento dele. Então tem gente que é assim. Se arrepende porque está vendo que a situação vai ficar ruim, está vendo que há um risco dele perder a sua situação. Então o coração humano ele é tão enganoso que é possível alguém se arrepender pelo motivo errado. Meu irmão e minha irmã, eu quero agradecer a você que chegou ao final de mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a inscrever-se no nosso canal gratuitamente, também deixar um like aqui abaixo, isso ajuda muito para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você, sempre diariamente, aqui às 18 horas, novos vídeos são postados no canal, e se você estiver inscrito, você será informado, dessa forma pode acompanhar mensagens como essa do Reverendo Augusto Nicodemos, falando acerca de um tema tão relevante e importante, o tema do arrependimento, a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Essa é uma mensagem que é tratada na palavra de Deus em vários momentos, é uma mensagem também central do Evangelho, é um convite a nós nos arrependermos dos nossos pecados, e muitas vezes as igrejas ou denominações que se consideram cristãs, elas acabam deixando esse tipo de mensagem de lado, ou pregando pouco sobre isso, às vezes optando por mensagens mais agradáveis à igreja, quando nós sabemos a necessidade desse tipo de tema ser exposto, trabalhado, para que de fato haja transformação nas nossas vidas, porque se nós morrermos, meus irmãos, no pecado, na prática do pecado, isso é um sinal de que de fato nós não conhecemos a Cristo, que nós não pertencemos a Ele. O arrependimento é a marca do cristão, é a marca dos eleitos de Deus. Então temos que ter essa visão e esse entendimento muito claro. Se você quer acompanhar essa mensagem na íntegra, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, onde você pode ser levado até o vídeo completo com essa ministração. E também você pode acompanhar links importantes aqui no primeiro comentário fixado, como por exemplo uma sugestão de Bíblia de estudo para você que quer se aprofundar na palavra de Deus e estudar com um material de qualidade. Você pode clicar aqui e acessar dessa forma, ser abençoado.